Os craques que marcaram o futebol brasileiro na última década. Nos últimos anos, o futebol brasileiro voltou a viver uma era de grandes protagonistas, jogadores que decidiram finais, levantaram taças e entraram para a história dos seus clubes. Entre eles estão 5 nomes que marcaram profundamente essa geração: Gabigol, Arrascaeta, Hulk, Fábio e Dudu. Cada um com sua história, seu estilo e momentos inesquecíveis dentro de campo. Hoje você vai conhecer ou relembrar como esses craques se tornaram ídolos e protagonistas do futebol brasileiro na última década. Gabriel Barbosa, o Gabigol, é provavelmente um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro recente. Revelado pelo Santos, ele chamou a atenção ainda muito jovem pela facilidade em marcar gols. Após passagens pela Europa, foi no Flamengo que sua história mudou completamente. Em 2019, Gabigol entrou definitivamente para a história do clube. Na final da Libertadores contra o River Plate, o Flamengo perdia até os minutos finais, quando ele marcou 2 gols históricos em poucos minutos, virando o jogo e dando ao Flamengo um dos títulos mais dramáticos da história da competição. Desde então, Gabigol se tornou símbolo de um Flamengo vencedor, acumulando gols, títulos e protagonismo em decisões. Jordiane Arrascaeta chegou ao futebol brasileiro pelo Cruzeiro e rapidamente mostrou um talento diferente. Com técnica refinada, visão de jogo e gols espetaculares, ele conquistou títulos importantes com a camisa celeste. Mas foi no Flamengo que Arrascaeta atingiu outro patamar. Ele se tornou o cérebro criativo da equipe, responsável por assistências, jogadas geniais e gols memoráveis. Ao longo dos anos, Arrascaeta se consolidou como um dos jogadores mais talentosos do futebol sul-americano. Quando Hulk voltou ao Brasil em 2021 para jogar no Atlético Mineiro, muitos duvidavam se ele ainda teria impacto. A resposta veio rapidamente. Com força física impressionante, chutes poderosos e grande liderança, Hulk se tornou o principal jogador do time. Ele foi fundamental na conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil, além de terminar temporadas como artilheiro. Mesmo já experiente, Hulk mostrou que ainda podia ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. Fábio é um dos maiores exemplos de longevidade e regularidade no futebol brasileiro. Ídolo do Cruzeiro, ele se tornou um dos jogadores que mais vestiu a camisa de um clube no futebol mundial. Durante anos, foi peça fundamental nas conquistas do Cruzeiro, incluindo 2 campeonatos brasileiros. Mesmo após sair do clube, continuou mostrando alto nível no Fluminense, provando que talento, disciplina e dedicação podem prolongar uma carreira por muitos anos. Dudu se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. Desde que chegou ao clube, ele foi protagonista em diversas campanhas históricas. Com velocidade, habilidade e muita personalidade, Dudu liderou o Palmeiras em conquistas importantes, incluindo Brasileirão e Libertadores. Sua identificação com o clube e suas atuações decisivas fizeram dele um símbolo da fase mais vencedora da história recente do Palmeiras. Gabigol, Arrascaeta, Hulk, Fábio e Dudu representam diferentes estilos, histórias e trajetórias. Mas todos têm algo em comum: marcaram profundamente o futebol brasileiro na última década. Seja com gols decisivos, defesas históricas ou atuações brilhantes, esses jogadores ajudaram a escrever capítulos inesquecíveis do nosso futebol. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses craques foi o mais decisivo nos últimos anos?
Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para mais histórias e análises do futebol brasileiro. Claro que quando falamos dos maiores craques da última década, alguns nomes acabam ficando de fora do top 5. Mas isso não significa que eles não tiveram um papel extremamente importante no futebol brasileiro. Pelo contrário, muitos jogadores marcaram época, lideraram equipes e foram fundamentais em conquistas históricas. Um exemplo é Rafael Veiga, do Palmeiras. Ao longo dos últimos anos, ele se tornou um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, especialmente em finais e jogos grandes. Veiga acumulou gols importantes, assistências e foi peça-chave nas campanhas vitoriosas do Palmeiras em Libertadores e Brasileirão. Outro nome que merece destaque é Bruno Henrique, do Flamengo. Dono de uma velocidade impressionante e grande poder de decisão, ele foi protagonista na histórica Libertadores de 2019 e formou um ataque temido ao lado de Gabigol. Também não podemos esquecer de Germancano, que mesmo chegando ao futebol brasileiro mais tarde, se tornou um dos maiores artilheiros da década. No Fluminense, ele viveu momentos incríveis, marcando muitos gols e sendo decisivo em competições importantes. No gol, o Everton, do Palmeiras, também merece reconhecimento. Seguro, experiente e líder dentro de campo, ele foi fundamental em várias conquistas do clube paulista. E claro, há também jogadores que marcaram seus clubes com regularidade e liderança, como Diego Ribas, Nacho Fernandes, Paulinho do Atlético Mineiro, Caleri no São Paulo e Ganso no Fluminense. Todos esses atletas ajudaram a elevar o nível do futebol brasileiro nos últimos anos, mostrando que a última década foi marcada não apenas por grandes craques, mas por uma geração inteira de jogadores decisivos. E agora, eu quero saber a sua opinião. Qual jogador você acha que merecia entrar nesse top 5 e acabou ficando de fora? Vale lembrar que o futebol brasileiro na última década foi marcado por uma enorme quantidade de jogadores talentosos. Muitos deles talvez não tenham entrado no nosso top 5, mas tiveram participações extremamente importantes dentro de seus clubes e competições. Em diferentes momentos, esses atletas decidiram jogos, lideraram equipes e ajudaram a construir campanhas históricas em campeonatos nacionais e internacionais. O futebol é um esporte coletivo e por trás de grandes conquistas sempre existe um grupo forte de jogadores que fazem a diferença dentro de campo. Por isso, quando analisamos essa última década, percebemos que o Brasil continuou revelando grandes talentos e recebendo atletas que elevaram o nível das competições. E justamente essa mistura de craques consagrados com novos protagonistas é o que mantém o futebol brasileiro sempre tão competitivo e apaixonante para os torcedores.